1 da tarde, 10 minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimatea Azevedo. Boa tarde, Arimatea. Boa tarde. Arimatea, principalmente na região norte do estado, as chuvas estão caindo, principalmente de uma semana para cá, com muito mais intensidade. Lá em Parnaíba, litoral, por exemplo, ruas alagadas, o bairro Piauí, para quem conhece, o Corpo de Bombeiros precisou, inclusive, ajudar diversas famílias a saírem de suas residências por conta do volume de água. A semana passada, inclusive, nós mostramos aqui também uma ponte lá no município de Piracuruca, por conta da força das águas, foi parcialmente destruída, impedindo, inclusive, os alunos de irem para a escola. Enfim, são vários pontos aqui no estado que constam, que registram essa situação que muitos dizem, Arimatea, é um fenômeno, é a chuva que vem do céu, o que eu posso fazer? Mas quando se tem estrutura, às vezes é possível evitar, não? Eu toco já nesse assunto da ponte. A questão de Parnaíba estava realmente incomodando, tanto que os bombeiros tiveram que entrar em ação. Ruas alagadas. Agora, o que preocupa são as barragens que vem de lá para cá, Piracuruca e do açude Caldeirão. Aliás, o próprio o site UOL, da UOL, ele traz uma matéria muito preocupante. Diz que o açude corre risco, oferece risco. E fala até no risco de inundação de parte da cidade de Piripiri. Hoje eu ouvi mais ou menos o prefeito Luiz Menezes chamar a atenção para esses problemas. No UOL, lá diz que o governo não está levando a sério essas coisas. E eu lembro que quando nós tocamos naquele assunto relacionado à barragem de Piracuruca, 2 semanas atrás, o governador achava que estavam fazendo muito terrorismo. Rezemos que estejamos fazendo terrorismo em relação a isso. Agora eu vou tocar no ponto com relação a esses problemas na estrutura modal piauiense, Nájera, que é envolvendo pontes e estrada. Uma ponte na estrada estadual entre Buriti dos Lopes e Joaquim Pires foi interditada parcialmente para veículos pesados. Outra ponte, também numa estrada estadual entre Piracuruca e São João da Fronteira, deve ser essa que está se referindo, foi praticamente destruída. Estão uma buraqueira só os trechos de rodovia estadual entre Floriano e Guadalupe, Canto do Buriti, São Raimundo Nonato e São João, e entre Campo Maior e São Miguel do Tapuio. A cidade de Barreiras do Piauí está praticamente isolada pela péssima qualidade da estrada que liga a sede municipal à BR-135. A rodovia Transcerrado segue como um bem acabado exemplo de ausência de um bom planejamento de modal rodoviário no Piauí, enquanto segue crescentes as queixas em razão da má qualidade do pavimento de toda a malha viária estadual. Mesmo estradas novas, com menos de 7 anos, olhe lá, que é o tempo útil de pavimento asfáltico, estão esburacadas, numa cabal evidência de um apagão na estrutura rodoviária do estado do Piauí. Então, enquanto falta gerenciamento nesse setor, só o que se vê do governo são órgãos obreiros que constroem calçamento, estradas, aliás, queria que fossem as estradas, e até pontes, não faz de conta, só não faz de conta. Bom, como você disse, vamos rezar, vamos orar para que seja terrorismo. Mas eu não chamaria de terrorismo, eu chamaria de alerta. Porque muitas tragédias aí foram anunciadas. Muito sério mesmo. Olha a história de algodões, que não está nem resolvida ainda. E olha essa história de Minas Gerais. Falando em história, quem não lembra, o país inteiro, inclusive fora do país, foi divulgado um filme, Arimatea, acho que você lembra, com o nome Os Filhos de Francisco. Sim. Contava a história de 2 cantores sertanejos. E agora eis que surge, eu não sei se um filme ou uma novela, com os nomes Os Filhos do Presidente? É a história dos filhos do Bolsonaro. Eles não têm a exata noção
do que é ser filho do Bolsonaro ou ser filho do presidente da República. Pois bem, o governo Bolsonaro, em 45, 47 dias até hoje, conseguiu produzir alguns episódios de desencontros entre o presidente e seus ministros, e em muitos casos provocado por seus 3 filhos. Tem o caso da alíquota do imposto de renda, onde ele foi publicamente desautorizado pelos próprios ministros. E ainda, em função das indicações do ano passado, era de se imaginar que os filhos do presidente seriam o seu calcanhar de Aquiles, dada a facilidade com que se envolvem em confusões e, de modo especialmente mais gravoso, a notória influência que ele parece ter sobre o pai. Todos eles, naturalmente. Veja os casos de cada um. O deputado Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, chegou a dizer que poderia fechar o STF, olha a petulância, fechar o STF com um soldado e um jipe, numa afronta a um dos poderes da República. O outro filho, Flávio, que é senador pelo Rio de Janeiro, envolver-se no escândalo ainda não explicado do assessor Fabrício Queiroz, em cuja conta bancária transitaram valores vultosos, oriundos, veja bem como é a prática, oriundos exatamente de parte de salário de outros funcionários de gabinete do então deputado. E, por extensão, chegaram na conta bancária até da primeira-dama, Michele. Lembra aquela história que o Bolsonaro chegou a dizer, não, isso foi um empréstimo que ele fez. Por último, o filho, o vereador Carlos, traz a público um desencontro interno entre o presidente e seu ministro Gustavo Bebiano, disso gerando uma crise, e tem que se reconhecer, uma crise política que resultou na demissão do ministro. O problema se agravou porque o próprio presidente replicou o comentário do filho, desmoralizando publicamente seu ministro, quando seria muito mais simples demitir. Assim, antes de chegar aos 2 meses de governo, fica nítida a impressão de que o general Mourão, o vice-presidente, está correto quando diz que Bolsonaro precisa dar um jeito na sua rapaziada, fazendo menção exatamente aos filhos do presidente, para fazê-los compreender a grandeza do cargo e a diferença entre serem filhos de Bolsonaro e filhos do presidente da República. Como diria o ex-presidente José Sarney a respeito da liturgia do cargo, é ponto de partida para um bom governo. Ou, no dizer do mesmo ex-presidente, a cadeira de presidente da República é a única para a qual ninguém está totalmente preparado. No caso, será que os filhos do presidente se sentem como os primeiros soldados do capitão Jair Bolsonaro? Estão em marcha. Arimateia, envolvendo inclusive a Polícia Federal, qual é o escândalo com o Sistema S? Seríssimo. E, aliás, é bom que neguinho pegue légua. A casa está caindo e o urubu está voando baixo. A Polícia Federal prendeu o presidente da CNI e vários elementos do Sistema S e do Ministério do Turismo. É um esquema corrupto de São Paulo a Alagoas, está vindo pelo Piauí. Em vários estados, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba. O Piauí, pelo que eu soube de informações hoje bem privilegiadas, de uma fonte de Brasília, o Piauí, o Ceará e o Maranhão estão ficando para uma segunda etapa. O que é isso? Os investigadores têm na lista um magote de pessoas que aqui mesmo no Piauí e em vários estados enriqueceram da noite para o dia. Aliás, eles próprios, essas pessoas, Nádia, elas próprias ostentam, são filhos de presidente de entidade, filhos, filhas, mulheres, amantes, eles próprios ostentam sinais exteriores de riqueza. Tem gente que circula, para você ter uma ideia, aqui mesmo tem gente que circula em bicicleta de 80 mil, quando até dias atrás, ou anos atrás, quando seus parentes não tinham assumido cargo nenhum, não podiam comprar uma bicicleta da mais simples, a crediário, bem ali no Paraíba. E o interessante é que quase todos são construtores. Constrói prédios porque é da construção civil que sai o dinheirinho sujo. Impressionante. Pode olhar, quase todos esses membros dessas entidades do Sistema S se meteram a ser construtor. Uma fonte, não é?
Eu queria grande fonte. só para a gente encerrar, voltar nessa questão do alerta das barragens, principalmente porque você falou bastante do caldeirão, não é? A barragem ali de Piripiri. Se Deus continuar sendo generoso conosco, as chuvas ainda vão continuar por um bom período, talvez entrando aí o mês de março, a metade do mês de março. Então, nesse caso, todo alerta ainda é pouco, ou entre parênteses, terrorismo. Até uma informação adicional. Eu soube hoje pela manhã que técnicos, não sei se do DENOX ou do governo do estado, estiveram na barragem, fizeram a limpeza realmente na barragem. E lá encontraram furos. Quer dizer, orifícios que eles... Aliás, um engenheiro aí chegou a dizer que eram apenas infiltrações. Mas é pelas infiltrações que a água sai. E eu repito, o que desmoraliza o engenheiro é o pingo d'água. Imagine um pingo atrás de outro. Ok, por hoje é só, Arimateia. Até amanhã. Boa tarde para você. Até amanhã. No próximo bloco, grupo de corredores do Piauí e do Maranhão se aventuram contemplando a natureza de 7 cidades.